Certo homem estava esperando o chamado de Deus para ir ao campo missionário. Uma amiga foi visitá-lo e o encontrou sentado em frente ao telefone. Ela lhe perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que estava esperando um chamado para ir ao campo missionário. Ela ficou impressionada com a importância do chamado. Ao mesmo tempo, quando olhou pela janela, viu uma senhora idosa com dificuldade para carregar algumas sacolas pesadas enquanto atravessava a rua. Saiu correndo para ajudar a senhora. Enquanto voltou, seu amigo ainda estava sentado em frente ao telefone. Quando ia se sentar e ao ouvir o que ele estava falando, viu também um vizinho que estava pedindo ajuda e saiu correndo para ver o que estava precisando. Aconteceu mais duas ou três vezes aquele mesmo incidente, aquela situação em que ela saía para ajudar pessoas enquanto o amigo ficava olhando fixamente para o telefone. O enfoque da lição desta semana é saber que a reação inicial de Jeremias ao chamado de Deus não foi positiva porque ele sabia das dificuldades que encontraria, que não estava à altura do desafio. Contudo, Deus agiu ternamente com ele, acalmando seus temores e capacitando para transmitir suas palavras ao povo de Judá. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 1. Temos uma nova lição, temos um novo tema e um novo convidado para comentar estas lições. Estamos agora comentando, iniciando uma jornada do estudo do livro de Jeremias. E para comentar esse livro e os comentários de cada semana, temos como convidado especial o pastor Jonatas Leal, quem é coordenador de pós-graduação de teologia na universidade, na faculdade de IAN, na Bahia. Bem-vindo, pastor Leal. Obrigado, é prazer estar aqui. Vamos a fazer uma oração e vamos entrar logo no nosso tema, nosso primeiro tema. E esperamos que Deus possa abençoar essa jornada de estudos acerca de um verdadeiro fenômeno que acontece no mundo desde o início, que é a degradação, a apostasia e como Deus age com esse tema. Vamos a fazer uma oração, por favor. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos em nossas mãos a Tua palavra nesse momento. Te pedimos que Tu nos dirija, nos oriente e que possamos extrair preciosas lições para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos a falar de dois assuntos, então, nesta primeira parte. O esboço tem essa característica. Nós não tratamos todos os assuntos, escolhemos dois assuntos que achamos que são relevantes para enfatizar. Isso mesmo poderia acontecer na igreja. Nós não podemos seguir a sequência domingo, segunda, terça, quarta, porque todo mundo já estudou na casa. Mesmo quem não estudou, se torna muito pesado, muita informação o sábado. Por isso nós escolhemos dois assuntos, vamos falar um pouquinho disso. Jeremias, em sua época, será a primeira parte, e a segunda parte, vamos falar sobre o chamado de Jeremias. E então, vamos começar logo, né? A pergunta é qual era a função de um profeta no Antigo Testamento e o que diferenciava um profeta verdadeiro com um profeta falso? É interessante, as pessoas na maioria das vezes ligam a função do profeta ao fato dele predizer o futuro. Logo pensa de Nostradamus e outros profetas da contemporaneidade. Mas na verdade a função de um profeta bíblico ia muito mais além do que isso. A função do profeta bíblico é transmitir a mensagem de Deus em forma oral, escrita, de um modo que as pessoas pudessem entender a vontade de Deus e colocá-la em prática em sua vida. Há três palavras na Bíblia usadas para profeta. A primeira é Navi, que é uma palavra que denota alguém chamado por Deus, comissionado para transmitir essa mensagem. A segunda é Ish Elohim, que é homem de Deus, né? Seria uma outra palavra também na nossa língua. E denota essa relação especial que o profeta tinha com Deus, né? E em terceiro lugar, nós temos Roê e Rosê, que estão ligadas ambas ao verbo ver, porque o profeta é aquele que vê, né, antecipadamente as coisas, vê a vontade de Deus e transmite para o povo. Deus lhe mostra, né? Deus lhe mostra, exatamente. Há quatro funções básicas de um profeta, então, né? A primeira é encorajar o povo de Israel
com relação ao seu futuro, né? O que Deus planejava, suas promessas para Deus, que Deus havia feito para o povo. A segunda função era exatamente transmitir a palavra de Deus para o povo, a sua vontade. Encorajar o povo também a ser fiel à aliança. E através da profecia cumprida, selar, né? Confirmando a autoridade daquela palavra. Uma profecia é uma revelação oral ou escrita. Pode ser de qualquer maneira, né? Em palavras por meio de um porta-voz humano que transmite a revelação de Deus e define a vontade ao homem, né? É verdade. E é importante diferenciar o verdadeiro do falso profeta, porque ao longo do livro de Jeremias a gente percebe que esse embate é muito claro, né? Profetas verdadeiros, profetas falsos. A diferença fundamental entre um grupo e outro é que um é chamado por Deus, é comissionado por Deus. Os profetas verdadeiros. Enquanto os profetas falsos, eles se apresentam, eles se apresentam para ser profetas. E essa é uma diferença fundamental entre os dois grupos. E os frutos também, né? E as Com profecias certeza. que se cumprem e o que Deus sempre fala, sempre cumpre, né? Agora, vamos falar daquele Jeremias. Vamos introduzir já Jeremias. Quem era Jeremias? Qual é o papel? Em que tempos ele profetizou e qual foi seu papel na história? Nós não sabemos muito de Jeremias antes e depois do seu ministério profético, né? Mas durante seu ministério profético nós temos várias informações e é possível fazer um raio-x, né, de quem foi Jeremias. Ele começou a profetizar no 13º ano de Josias, né? Isso era mais ou menos 627 a.C. E terminou em 586, já na destruição de Jerusalém. Antes de Cristo também. Isso nos leva a um período de 40 anos, né, de ministério profético. Então ele profetizou nesses últimos 50 anos do profeta, aliás, de Israel como nação, né, de Judá como nação. Ele era filho de Uquias, um sacerdote, né, ele era da família sacerdotal. De acordo com o capítulo 32 de Jeremias, ele era inclusive de uma família que possuía posses, né, terras, né? Então, aceitar o chamado profético representava para ele um grande risco, né? Um grande desafio, Um grande desafio. Agora, quem foi o público alvo de Jeremias? Porque, ao parecer, nesse mesmo tempo ele teve contemporâneos profetas também. Podemos dizer, por exemplo, que na última parte foi Daniel e Ezequiel. Mas qual foi o papel direto de Jeremias? É interessante que nesse período crítico para a história de Israel, haviam profetas no exílio e em Jerusalém, né? E no caso de Jeremias, ele foi comissionado por Deus para pregar especificamente a Judá, né, ao Reino do Sul, já que Israel já tinha sido destruído, não existia mais como nação desde 722 a.C., né? Mas não só a Jerusalém. Jeremias profetiza aos próprios exilados através de uma carta, no capítulo 29. Ele profetiza às nações como um todo, né? E tem várias profecias direcionadas aos vizinhos geográficos de Israel. E ele falou todas as classes, ricos, pobres, reis, escravos. Um ministério muito abrangente. Bem, vamos agora falar um pouco sobre o chamado de Jeremias. Jeremias foi chamado em um contexto não tão fácil, né? Como que Jeremias reagiu quando ele foi chamado por Deus? Porque Deus chama, ele escolhe e ele sabe quem, né? E Deus chamou Jeremias em aquele tempo. Qual foi a reação dele? Num primeiro momento, Jeremias relutou. Esse é um fenômeno, inclusive, comum no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, né? Diante dessa grande responsabilidade, os seres humanos às vezes dão um passo atrás. Às vezes por medo, insegurança, com senso de incapacidade. No capítulo 1, verso 6, Jeremias, nós podemos ler esse verso, eu quero destacar uma frase que ele comenta. Não sei falar, não passo de uma criança. Né? Então, ele se sentia incapaz diante dessa enorme tarefa diante de si. Aliás, Deus mesmo já tinha o alertado que não seria uma tarefa fácil. Então, a primeira reação de Jeremias foi relutância, né? Não querer. Né? Depois isso mudou. É um parecido com Moisés, não? Exatamente, muito parecido. Moisés falou, eu não sei falar, né? Parece que Deus escolhe pessoas incapacitadas para capacitá-las, né? Quem se acha É verdade. que pode e deve ser, geralmente não é. Deus não coloca seus olhos nele, né? Deus escolheu 12 apóstolos, né?
E todos eles eram pessoas É simples. verdade. Parece que esse, inclusive, é até um pré-requisito, né, para a escolha divina, né? Esse senso de incapacidade humana, né, da certeza de que sem Deus nós não conseguimos nada. Então, para fazer realmente ser dependente de Deus. Exatamente. Quando Jeremias reagiu assim, no início não queria aceitar, estava meio relutante, qual foi a reação de Deus frente a essa relutância de Jeremias? Como sempre, né, Deus agiu de modo amoroso, né? Ele reage amorosamente com o seu profeta, entende as fraquezas do profeta, as apreensões, o que passava na mente do profeta. Tem dois textos bíblicos que nós poderíamos destacar nesse momento. O primeiro é no capítulo 1, verso 5, onde Deus menciona que antes mesmo de Jeremias nascer, ele já o havia escolhido, já havia o santificado desde o ventre da sua mãe. E nesse momento de relutância, desencorajamento, Deus procurou encorajar a Jeremias e dizer para ele: Jeremias, apesar da situação ser difícil, eu estarei contigo. Né? No capítulo 1, verso 8, Deus declara: não temas, eu sou contigo para te livrar. E bom porque na Bíblia se usa algumas expressões, assim, uns simbolismos, né? Deus coloca sua mão na boca dele, e coisas que mostram que ele seria purificado, né? Como sairia dessa situação de não saber o que falar, porque Deus fale através dele. E a valentia, porque ele era tímido, porque ele dizia, não sei falar, sou uma criança, não consigo nem estabelecer um diálogo, como vou falar coisas tão claras para o povo de Israel? Então Deus intervém em duas visões especificamente. É verdade. Nessas duas visões, Deus deixa claro para ele já algumas mensagens, né? A primeira visão, a visão da amendoeira, a vara da amendoeira, né? É uma visão interessante porque faz um trocadilho. Enquanto shakad, em hebraico, é amendoeira, shoked, que seria outra palavra hebraica, seria vigiar, né? Então Deus faz um trocadilho, um jogo de palavras. Olha a vara da amendoeira, eu vigio sobre a minha palavra. E há um detalhe interessante sobre a amendoeira, ela era a primeira árvore a florescer. Enquanto Antes as outras da estavam, primavera, né? antes da primavera. Enquanto as outras estavam dormentes ainda, a amendoeira já ia na frente, né? E Deus então fala: eu velo pela minha palavra. Né? Como se antecipando um pouco a todo o que ia acontecer, né? Deus nos surpreende, sempre dá sinais prévias, e a amendoeira era disso. E aquele outro instrumento que virava para o norte, que é um símbolo também, que significava? Também muito interessante a panela, né? Uma A panela. fervendo, inclinada para o norte. Certo. E logo após Deus diz, né? O mal viria do norte. O mal, evidentemente nesse sentido, é o juízo, né? O juízo viria por meio de Babilônia, que entraria no território palestino ou no território judeu pelo norte. Né? Então já a gente tem a certeza do cumprimento da palavra de Deus e a mensagem que Jeremias transmitiria, né? Através dessas duas visões. Ficou muito claro. E vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Nessa semana nós aprendimos acerca do chamado que Deus fez para Jeremias. Não foi um chamado fácil, não foi um chamado para viver uma vida de conforto. Foi um chamado para poder emitir mensagens de juízo que incomodavam muitas pessoas, e isso ocasionaria persecução e muita coisa que seria contrária para a vida de Jeremias. Mas a Bíblia diz em João 15:20, se me perseguirem ou se me perseguirem, também perseguirão a vocês. Não é uma perseguição contra nós, é contra Deus. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque eles heredarão os céus, não? O reino de Deus. É uma bênção estar do lado de Deus, mesmo nesses sofrimentos, mas Deus sempre prometeu estar conosco. Mais uma aplicação por aí. É interessante, quando nós pensamos na vida do profeta Jeremias, a gente percebe claramente que muitas vezes, quando o cristão faz a coisa certa, ele também pode ser perseguido por isso. E isso nos encoraja e ao mesmo tempo nos dá um conforto de que Deus está ao nosso lado, sempre nos conduzindo. E se porventura em nossa vida
nós acabamos em algum momento sendo perseguidos por fazer a justiça, nós compartilhamos o destino, né, do destino dos fiéis servos de Deus ao longo da história. É a melhor escolha, né? Vamos ouvir agora o comentário do autor da lição, e nesse momento, quem fecha essa primeira parte, essa primeira lição dessa semana. A profecia de Deus foi cumprida na vida de Jeremias, da mesma maneira que foi cumprida no ministério do Messias, ou seja, aquela que se refere à destruição, mas também a que se referia ao plantio e à construção. Deus nunca deixou seu povo sozinho, nem mesmo seus profetas, da mesma maneira que ele estava com o Messias também. Deus sempre fez o melhor por eles. A atenção e interesse de Deus não diminuiu para com seu povo. Ser um profeta não era fácil. Assim como não foi fácil o ministério de Jesus também. O profeta é uma testemunha de Deus. Portanto, não era sua tarefa encontrar uma posição em Israel. Não era sua missão influenciar pessoas para alcançar o seu próprio desejo. O profeta não tem que procurar um caminho. Ele deve andar nos caminhos que Deus mostrar. Jeremias e Jesus sabiam disso muito bem, que eles não estariam sozinhos nessa jornada, pois a promessa era que Deus estaria sempre com eles. A missão de Jeremias e também de Jesus era apenas de transmitir as palavras de Deus para o povo e seus líderes. Jeremias prefigurava o que Jesus encontraria centenas de anos mais tarde naquela mesma terra. Algumas vezes nós cremos que o chamado que Deus faz para servir a Deus e proclamar suas verdades é para alguns poucos, ou para os profetas, os pastores, ou os anciãos, ou aquele que tem o dom de pregar. Mas o chamado não é para alguns apenas, é para todos. Por isso que cada missionário que nasce no reino dos céus, cada discípulo nasce como um missionário. Cristo confiou à igreja um sagrado encargo. Cada membro deve ser um conduto através do qual Deus possa comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Não há nada que o Salvador deseje tanto como agentes que representem ao mundo seu espírito e seu caráter. Quem vai fazer isso somos todos nós que somos chamados por Deus. Todo mundo chamado. Todo mundo tem essa responsabilidade. O Senhor se sente chamado, você se sente chamado por Deus? Claro que sim. E se é chamado por Deus, então vamos representar dignamente o caráter de Deus. E esta semana possamos sentir o chamado de Deus. Todos somos chamados para ser representantes do Rei de Reis, para poder proclamar as verdades de Deus. Não importa se isso ocasionará algumas incomodidades para todos nós. O importante é que Deus estará conosco. Vamos orar por teu chamado nessa ocasião. Querido Pai, estamos aqui em nome de Jesus para pedir-te que possas confirmar teu chamado a cada um de nós e que possamos sentir paz, alegria de ser representantes teus na pregação do Evangelho. Guia-nos, cuida-nos e dirige-nos nesse chamado, em nome de Jesus. Amém.